Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos começando mais um vídeo de direito eleitoral para as eleições 2020 e hoje nós vamos falar sobre comprovação de gastos eleitorais de uma forma bem objetiva para vocês, ok? Antes de começarmos, gostaria de pedir que vocês curtissem esse vídeo, se inscrevessem no canal e também clicassem no sininho para receberem as próximas publicações, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, qual a observação que a gente tem? A Resolução 23.607 de 2019 prevê que a comprovação dos gastos eleitorais ela deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo. Então, essa é a primeira informação. Tem que ser feita por documento fiscal idôneo, emitido em nome dos candidatos e partidos políticos. Então, cuidado, hein? Eu não posso emitir um documento fiscal por meio de terceiros. Tem que ser em nome dos candidatos que estão ali na disputa e também dos partidos políticos. Algumas exigências desse documento fiscal. Primeira exigência: não poderá conter emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, descrição detalhada, valor da operação, identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. Então, o máximo de informações possíveis deverão constar nesse documento fiscal. Aquela pessoa que ficar responsável por acompanhar esses gastos precisa observar se essas informações estão sendo cumpridas. Tá? Por quê? Porque a responsabilidade não vai ser só do candidato e do partido, não, mas das pessoas ali, do administrador de campanha, do contador. É uma responsabilidade ali solidária. Então, por isso que todos tem que cumprir com as suas obrigações na medida para evitar tais problemas, ok? Além do documento fiscal idôneo que nós acabamos de mencionar, a Justiça Eleitoral poderá admitir para fins de comprovação de gastos qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos. Olha só os exemplos: contratos, comprovantes de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço, comprovante bancário de pagamento, guia de recolhimento do FGTS e de informações da Previdência Social. Então, outros documentos poderão ser admitidos pela Justiça Eleitoral como forma idônea de prova, tá? De comprovação de gastos eleitorais. Regra geral, documento fiscal, mas um contrato pode ser admitido, um comprovante que entregou um material ou que prestou efetivamente um serviço, tudo isso pode ser admitido pela Justiça Eleitoral. Tá? Quando dispensada a emissão de documento fiscal na forma da legislação, a comprovação de despesa pode ser realizada por meio de um recibo que contenha. Então vamos colocar aqui quais informações que devem constar nesse recibo, que também é admitido: data de emissão, descrição e valor da operação ou prestação, identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e também a assinatura do prestador de serviços, ok? A Justiça Eleitoral poderá ainda exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados. Perceba, pessoal, que é possível, então, a exigência da apresentação de outros elementos, uma vez que os que forem apresentados são insuficientes para comprovar determinado gasto. Então, a Justiça Eleitoral pode exigir, e isso está no escopo dela fazer, a apresentação de elementos probatórios adicionais. Tá certo? Os gastos com passagens aéreas, e aqui nós temos uma observação a fazer, porque como se trata de uma eleição municipal para 2020, não teremos um volume de voos, né, de gastos com passagens aéreas, diferentemente se fosse uma eleição
para presidência, para deputado federal, estadual, né? E principalmente porque nós estamos em um cenário de pandemia. Mas a gente precisa entender que esta resolução, a ideia da Justiça Eleitoral é que ela seja também aplicável para a próxima. Então, olha só, os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, e ainda é vedada, pessoal, a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. Então, se houve um gasto com passagem aérea, suponhamos que mesmo na eleição municipal, tratando-se aí de uma situação de apoio, então você vai para para a capital do seu estado e tem apoio ali do governador, não é? Então precisa se locomover, gastou passagem aérea, esses gastos eles são comprovados então mediante a apresentação de fatura ou duplicata que foi emitida por uma agência de viagem, tá certo? A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso tem que indicar no corpo do documento fiscal as dimensões do material produzido. Então você que vai acompanhar o seu candidato, né? Você que está me ouvindo aí vai acompanhar, precisa observar se aquele documento fiscal tem, além de todas as informações que estão sendo exigidas, as dimensões do material produzido, né? Porque a gente sabe que as dimensões elas são relevantes quando a gente fala de propaganda eleitoral, né? Não pode descumprir as dimensões do material impresso. Então, tem ali as dimensões. A Justiça Eleitoral ela pode, ao longo da campanha, observar se essas dimensões estão sendo cumpridas. Tá? No caso de utilização de recursos financeiros próprios, a Justiça Eleitoral pode exigir do candidato a apresentação de documentos comprobatórios, da respectiva origem daquele recurso e disponibilidade. A comprovação tanto da origem quanto da disponibilidade deve ser instruída com documentos e elementos que demonstrem a procedência lícita de recursos e a sua não caracterização como fonte vedada. Então eu preciso saber se a origem daquele recurso é uma origem lícita, se é uma origem permitida pela legislação e não trata-se também de uma fonte que é vedada pela própria legislação eleitoral. Certinho? Bom, ficará dispensado de comprovação de prestação de contas. Então, olha só, uma coisa é constar na prestação de contas o gasto, outra coisa é o documento comprobatório, né? Apesar do que eu vou falar para vocês aqui, não é necessária a comprovação através de documentos, vocês vão perceber que precisa constar esse gasto na prestação. Então, olha, fica dispensado de comprovação a cessão de bens móveis, limitado ao valor de R$ 4.000 por pessoa cedente, doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos políticos decorrente do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Uma coisa é a comprovação documental, outra coisa é a menção do gasto. E o gasto, neste caso, de uso comum, tem que ser registrado onde? Na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Ok? A cessão, pessoal, de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e dos seus parentes até o 3º grau para o seu uso pessoal durante a campanha. Isso também fica dispensada a comprovação, uma vez que o próprio candidato está usando o seu próprio veículo, ou também a cessão de propriedade, né, do candidato em relação ao seu automóvel, do cônjuge ou de seus parentes até o 3º grau para uso próprio de campanha. Bem, como eu falei, não afasta aqui a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas esses valores das operações. Então não podemos confundir comprovação com registro. O registro, ele é obrigatório, tá? O que é uso comum? De sede, por exemplo, é o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha, realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido no valor da doação estimável o uso
e ou alocação do espaço, assim como despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal, porque essas despesas com pessoal, elas são individualizadas, tá bom? De material de propaganda eleitoral é a produção de materiais publicitários que beneficiem 2 ou mais campanhas eleitorais, tá bom? No vídeo de hoje, então, nós falamos sobre comprovação de gastos. Gostou? Então incentiva aqui o professor para a gente publicar mais vídeos gratuitos, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Fiquem com Deus e até mais. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.